Olá, meus amigos, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à terça-feira, que tem como título Somos a Igreja do Deus Vivo. Então, hoje o estudo é sobre Efésios capítulo 3. Paulo, então, estava fazendo a sua oração, mas ele interrompe a sua oração para falar sobre o plano de Deus sobre a igreja. O interessante é que o mais entusiasmado entre nós, ao ler o relato de Paulo, ver como ele motivou os irmãos ali em Efésios, e isso também vem como um ânimo para nós. Entender o plano de Deus sobre a nossa vida, o plano da redenção, mas depois ele retorna na parte final de Efésios 3 com a sua oração. E essa carta ela é maravilhosa e rica em detalhes para nós. E olhando um pouco os detalhes desse capítulo 3, vemos primeiro o aspecto que na eternidade Deus concedeu, Paulo fala, mistério, plano sobre a nossa vida, Efésios 3, ali no verso 2 e 3. E que plano especial é esse? Aí na continuidade ele diz que Deus ele tinha o plano de nos salvar, resgatar em Cristo Jesus. Deus criou o homem sabendo que com o livre-arbítrio o homem poderia falhar. O homem poderia escolher o caminho do erro. E Deus assim permitiu, porque ele não queria que as pessoas o adorassem como obrigação. Existe ainda várias teorias em nosso meio que não crê no livre-arbítrio, porque diz que Deus ele não deixa para a gente decidir tudo. Então, quando a gente fala para as coisas boas, é muito fácil dizer que Deus nos predestinou para a salvação, Deus quer o melhor para nós, Deus age de maneira sobrenatural para trazer para o caminho. Mas e quando a gente olha as coisas ruins, os que se perdem, os que morrem, as doenças, é Deus então fazendo mal sobre nós? Então, queridos, quando diz que Deus envia o mal e permite, até eu já estou falando, né? Porque Deus permite em nossa vida colhermos as consequências daquilo que plantamos. Então, o que é que acontece? O primeiro casal escolheu o caminho do erro e isso trouxe para eles consequência. Sobre nós, sofremos ainda essas consequências, mas quando Cristo morreu na cruz, pagou o preço pelo pecado de Adão. Mas nós temos essa tendência para o mal, no qual nós cometemos pecados e precisamos pedir a Deus perdão. E o plano da redenção, o plano de Cristo, vem com perdão e amor sobre nossa vida para que alcancemos a salvação em Cristo Jesus. A lição ainda diz que através disso a gente entende qual é a multifocal sabedoria de Deus. Então Deus, em sua infinita sabedoria, usou profetas, homens, para que assim, por meio do Espírito Santo, nos revelasse aquilo que precisamos para a nossa salvação. Não temos respostas para tudo, mas tudo que necessitamos para nos salvar está escrito na palavra do Senhor, na Bíblia, e por isso que o estudo dela é importante e fundamental para a nossa vida cristã. E aí agora, então, Paulo retorna para o seu momento de oração, e nesse momento de oração, Paulo fala sobre o plano de Deus em unir gentios e judeus. As tribos que foram vindas, Cristo então veio para mostrar que a salvação vinha dos judeus, mas não somente para eles, mas para todos que crescem. E essa unidade, ela é importante para revelar ao mundo que entre o seu povo, entre Deus e o mundo, entre Deus e a sociedade, não há um preconceito, não há uma distinção. Deus quer salvar a todos. E quando a gente se une hoje em dia como igreja, sem olhar classe social, aspecto étnico, mas entendemos que somos unidos em Cristo, aí a igreja avança em sua missão. Por isso, meu querido, olhe para aqueles que estão ao seu redor, independente de ser pobre, ser negro, ser branco, entenda que é um filho de Deus que também precisa ouvir do evangelho e tomar a decisão ao lado de Cristo Jesus. A lição ainda comenta que essa compreensão da igreja motivou Paulo a orar pelos crentes. E diz mais, porque não o idealizar orando para que você seja cheio também da plenitude de Deus, como Paulo fala em Efésios 3:19. Precisamos ser preenchidos pelo Espírito Santo, queridos,
para sermos usados pelo Senhor, assim como Paulo foi. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe a cada amigo que veio no canal aprender mais através da lição. Que o Senhor nos abençoe, nos cuide e nos ajude a entender o seu plano, o seu mistério sobre a vida humana e sobre a nossa vida de maneira individual também. Pois o Senhor tem um plano para a vida de cada pecador e assim eu creio. Abençoe-nos neste dia no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Tchau, tchau.